Bem, já estamos de volta com o programa Sem Censura Pará e este já é o segundo bloco do programa de hoje, o momento em que eu escolho para mandar um abraço muito especial para a turma da noite. Nosso programa está ao vivo e teremos sorteio no final do programa de hoje. E é muito fácil de participar. Não é isso, Caio? É isso aí, Vanessa. É muito fácil de participar do Sem Censura. É só mandar a sua pergunta com o seu nome e o seu bairro pelo X, na nossa hashtag Sem Censura PA, ou pelo nosso WhatsApp no 988957957, que você já está participando do sorteio. Então vamos lá, gente. Belém é uma cidade rica, e a gente sabe muito bem disso, rica de patrimônios culturais e pontos turísticos. E se você já sentiu saudade ou vontade de conhecer esses lugares e saber mais sobre suas histórias, que tal fazer isso com auxílio de um guia de forma gratuita? Essa é a proposta do projeto de extensão da Universidade Federal do Pará, denominado Roteiro Geoturístico, que desde 2011 oferece aos moradores da cidade e também aos visitantes um passeio guiado por vários bairros e pontos importantes da nossa capital. Neste domingo, mais uma edição do projeto acontece, dessa vez em homenagem ao aniversário do nosso querido Ver o Peso. Para dar todos os detalhes da programação e, claro, conversar sobre os objetivos desse lindo projeto, recebemos a professora de Geografia, Maria Gorete Tavares, ela que é coordenadora do projeto Roteiro Geoturístico. Professora, muito obrigada por estar aqui. Eu sei que a senhora acompanha sempre o Sem Censura e a gente adora a sua companhia, a sua audiência, a sua coparticipação. Eu digo que os nossos telespectadores são co-apresentadores do Sem Censura, são todos fabulosos. Vamos voltar ao tempo. Lá em 2011, de onde surgiu a ideia para criar os roteiros ou o roteiro geoturístico? Esse projeto de extensão, né, que está vinculado à Faculdade de Geografia e Cartografia da Universidade Federal do Pará, da qual eu sou professora, né, ele surge assim por 3 motivos. Primeiro, inspirado num projeto de um colega nosso da UERJ, do Rio de Janeiro, professor João Batista Ferreira de Mello, que já nos deixou há uns 2 anos, mas tinha um projeto de extensão há mais de 20 anos no Rio chamado Roteiros Geográficos. Sim. E eu fiz toda a minha pós-graduação no Rio, né, e conheci muito esse projeto. Então, ele foi uma inspiração para criar algo similar, um projeto de extensão aqui, né? Isso foi uma questão. A segunda, pelo fato de que eu comecei a fazer pesquisa de 20 anos para cá na área do turismo e também do patrimônio. Então, a ideia era pensar um projeto de extensão para a sociedade, para a gente discutir também o que nós vínhamos fazendo dentro da universidade. A extensão é isso, é pular o muro da universidade. Sem dúvida. Né? E aí a extensão estava num momento crescente, né, em toda a universidade, e hoje nós temos diversos, né, projetos de extensão, e esse foi o motivo. O terceiro foi o fato de, naquele momento, nós levantamos, né, 2011, o que tinha em termos de roteiros na cidade de Belém. Sim. Né? Naquele momento, nós não identificamos nenhum roteiro, não existia nada do Estado, nada da Prefeitura. Tendo o professor Michel Pinho, né, que ele já faz há muito tempo, ele começa em Marabá, e depois, quando ele vem para cá, começa a fazer, que é um projeto também fantástico, né? Então, foram 3 motivos que nos levaram, então, a formatar um projeto de extensão que nós chamamos de roteiro geoturístico, porque a ideia era uma leitura geográfica do turismo, né? Porque eu sou da geografia. Exatamente. Né? E uma leitura crítica também da cidade, uma leitura de nós pensarmos a apresentar a história, a geografia, a cultura, falar da memória, né? Falar do patrimônio material da nossa cidade, que é o patrimônio edificado, do patrimônio material que é riquíssimo. Sem dúvida. Né? Por exemplo, a nossa cultura alimentar, as nossas festas, as nossas danças, o nosso modo de falar. Eu digo que a chuva também é o nosso patrimônio. Com certeza. Né? O nosso patrimônio natural, nós somos uma cidade cercada por água, né? Pelo rio, pela Bahia, cortada por igarapés, mais de 13 bacias hidrográficas, né? Na entrada da floresta amazônica. Né? Então, tudo isso vai ser incorporado, né, dentro do conteúdo e naquele momento, então, nós começamos a formatar. O primeiro que nós formatamos foi o projeto do roteiro da Cidade Velha. Esse é o primeiro. Sim. Né? E aí nós contamos com uma equipe de professores da universidade, que são consultores, né, da geografia, da arquitetura, do turismo, da história, né, e que são consultores do projeto, e uma equipe de discentes, que nós temos desde
alunos do ensino médio que participam, né? Alunos da graduação, da geografia na sua maioria, mas já participaram da história, do turismo, da arquitetura já participaram, né? E alunos da pós-graduação, porque lá na geografia nós temos pós-graduação, mestrado e doutorado. Sim. Então, os meus orientandos todos trabalham com essas temáticas de turismo ou patrimônio e também fazem parte do roteiro, né? Como monitores. Então, não são guias, eles são monitores, né, do projeto de extensão. E é interessante que a gente tem um exemplo que eu gosto de sempre falar, nós temos uma monitora que começa lá no ensino médio, com 15 anos, ela era aluna do NPI, a Magali Caldas, né? Fica 3 anos no projeto, no ensino médio, entra para a geografia na graduação, fica no projeto, faz o mestrado, inclusive com tema sobre o projeto circular, e agora está na metade do doutorado. Então tem esse objetivo também, né, da formação, que a gente forma lá desde o ensino médio até a pós-graduação, né? E discutindo a questão do patrimônio. Hoje o projeto também, ele adquiriu muito, nós adquirimos com toda essa nossa experiência, 13 anos que nós fizemos agora, né, uma condição muito de militante do patrimônio. Porque por conta disso, nós começamos a participar de várias entidades, a APIBEL, Associação dos Amigos do Patrimônio de Belém, né? Participamos do projeto circular. Inclusive, nessa edição deste domingo, o projeto está acontecendo por conta também do circular, porque nós somos parceiros do circular, né? Que é um projeto circular, surge em 2013, né? E aí o projeto circular, quando acontece, nós sempre oferecemos um roteiro, né? E nós vamos ter o circular durante o domingo inteiro também, de 8 da manhã até 8 da noite. É só procurar em rede do projeto circular, tem toda a programação. A gente vai estar na edição 50 do circular. É um projeto fantástico, né? Fantástico, que envolve economia criativa, que envolve projetos de arte, né? As galerias abertas, restaurantes abertos. Então, quem não conhece tem que conhecer o circular. E a gente dá o pontapé inicial 8h30 com o geoturístico, né? Nesse domingo agora, nós vamos fazer em homenagem ao Veropa, né? O aniversário do Veropa, né? Foi há algum tempo atrás, aí teve a Semana Santa, então não foi possível fazer na Semana Santa, foi na semana passada. E aí é uma homenagem ao nosso Ver-o-Peso, né? O nosso maior símbolo da cidade, né? É um local do nosso cotidiano. Todas as pesquisas que já foram feitas sobre o símbolo da cidade de Belém, não tem outra, é o Veropa. Né? O Veropa é o nosso maior símbolo. E veja bem, é um local onde a gente pode muito bem discutir tudo isso que eu falei para você. História, geografia, cultura, memória, patrimônio material, com aqueles mercados maravilhosos, o de peixe, o de carne, o solar da beira, patrimônio material, as herveiras, né? O modo de falar, a cultura alimentar, a gente fala da questão da cultura alimentar, nós paramos nas herveiras também para elas falarem sobre a experiência, né? E também a própria natureza, porque a gente fala ali do que significa o Ver-o-Peso, né? Aquela condição ali na beira da Baía do Guajará, naquela confluência da Baía do Guajará com o Rio Guamá, né? E por onde tudo chega, né? Então chega o peixe que nos abastece, né? Chegam as frutas, né? Chegam as nossas ervas, né? Então é um local evidentemente riquíssimo, né? Da cidade. Nós vamos iniciar 8h30 na Estação das Docas, a gente tem que dizer que sempre a Estação das Docas, ela colabora também com o projeto. Tenho que agradecer a pessoa do senhor Rony lá, que vai liberar a entrada para a nossa concentração, né? Então a gente concentra lá, 8h15, 8h30, estamos concentrando lá, apresentamos o projeto lá e umas 9 horas nós saímos da nossa caminhada, né? Caminhada pelo Ver-o-Peso. Em 13 anos, professora Gorete, a gente percebe né, o movimento crescente do roteiro geoturístico. O que foi agregando de valor? Em termos de volume de pessoas, outras pessoas de fora da própria universidade que vêm colaborando para o sucesso do roteiro? Inúmeros, porque hoje a gente tem 11 roteiros formatados em Belém e mais 10 em parcerias que acontecem fora da cidade, que acontece, por exemplo, em Coraci, Outeiro, a Escola Bosque,
Lá o professor Aguinaldo, da Escola Bosch, que é nosso parceiro. Sim, Acontece em Cametá, nós temos o professor lá que é nosso parceiro também, o professor José Carlos. Né? Acontece em Vigia, professor lá da Geografia, o João Paulo também é nosso parceiro. Né? Acontece até fora do Pará, em Tocantins, em Porto Nacional, uma colega nossa da Geografia, Rosane Balsan, faz o projeto lá também inspirado no nosso, inspirado no colega do Rio de Janeiro. Muito bom. Né? E o que agrega? Olha, nesses diversos roteiros, a gente também incorpora e levanta quem são essas associações, quem são os moradores, quem são os trabalhadores. Por exemplo, no Vero Peso, a gente sempre vai lá no Instituto do Vero Peso. Sim. Né? Hoje, que é coordenado lá pelo senhor Edson Lima, né? O senhor Lima, então a gente fala, senhor Lima, domingo nós estamos lá, nós gostaríamos que você falasse sobre o Vero Peso. Sim. Qual é a situação do Vero Peso? Nós estamos num momento de pré-COP, muitos projetos na cidade, e um deles é a reforma do Vero Peso. Sim. É uma reforma que já deveria ter acontecido e por vários motivos ainda não foi implementado, né? Um dos motivos é que os feirantes queriam que essa reforma fosse segundo o que eles desejam também. Sim. Eu acho que finalmente se chegou a um acordo. Então, domingo, o senhor Lima vai lá falar. O Didi do Vero Peso, né, que já foi o presidente também lá do Instituto, né, e ele está sempre lá, né, e fala também sobre o Vero Peso. A Beth Cheirosinha lá nas Herveiras, né, fala também sobre a experiência. E a gente também incentiva, por exemplo, os empresários que investem na cidade. Né? Então, portanto, esse roteiro, ele sempre termina ali na frente do Ponte do Açaí. Pronto. Porque a gente reputa que o Ponte do Açaí, através desse grande projeto do Nazareno Alves, né? Que é um projeto aí que deu certo, que ele começa com uma baiuquinha vendendo açaí, né? E ele que começa a vender o açaí, né? Em restaurante, né? Sim. E ele vai pegar um imóvel que estava praticamente caindo, né? Onde ele estabelece o seu negócio, Sim. ele recupera o imóvel, que é onde um dos casarões ali da Boulevard Castilho França. Né? Então, a gente pede para ele contar essa história dele, né? Para falar do açaí, para falar como é que ele recupera, porque a gente chama a atenção de que também nós todos temos que ter responsabilidade com o nosso patrimônio. Sim. E o empresariado, principalmente, se todo empresário fizesse 1%, né, desses exemplos que nós temos, é o caso do Ponte do Açaí, é o caso da Ana Luna ali, que tem no bistrô, né, no Le Bistrô Açaí também, que está ali dentro ali da Feira do Açaí, né? Então, esses locais, né, de empresários que incentivam a questão do patrimônio, que preservam o imóvel do patrimônio, são incorporados também no roteiro, né? Associações, quando tem o roteiro da Batista Campo, tem uma associação ali da Amigos da Praça. Sim. A gente pede, olha, vão lá, vão falar, como é que está essa situação? Então, a gente faz essa discussão. Uma coisa importante também, Vanessa, que a gente tem que te dizer é o seguinte, hoje a gente tem um cálculo aí estimado, em torno de 9.000 pessoas já participaram ao longo desses 11 anos. Estimado, né? Dessas 9.000 pessoas, mais de 95% não são turistas. O turista vai, mas quem vai são os moradores da cidade. Bom isso, hein? Então, o roteiro ele se transformou também numa necessidade, numa demonstração que é necessário ações de educação patrimonial. Sem dúvida. Porque nós só podemos defender a nossa cidade se a gente conhece. Nós temos que conhecer a nossa história, nós temos que conhecer a nossa memória, nós temos que trabalhar esse sentimento de pertencimento. Né? Então, no roteiro, nós falamos do problema da cidade, nós falamos de problemas sérios que nós ainda temos na nossa cidade, que ainda não conseguimos. Um deles, o lixo. Exato. Né? É uma questão séria. Então, na cidade, a gente anda chutando lixo. Como resolver isso? Tem que ter práticas, tem que ter ações de educação ambiental. Né? A competência não é só do Estado, é nossa também. Sem dúvida. Né? Nós somos competentes. Então, se aquela rua é nossa, se aquele prédio é meu, se aquela cultura é minha, eu tenho que defender. Com certeza. Não é isso? Por que você não joga lixo na tua casa? Você vai dizer, porque ela é minha. Então, eu tenho que ter esse sentido de pertencimento. A cidade é nossa também, né? Isso é extremamente importante. Eu também tenho que te acrescentar que várias pessoas que desenvolvem ações do patrimônio começam a se incorporar também no projeto. A gente tem 2 exemplos muito significativos. Né? Um é o Olivar Júnior, que tem um perfil que é chamado Belém Ontem e Hoje, que passa a participar do projeto, é um grande colaborador nosso, né? E tem um perfil, né? Aí nas redes sociais. E o outro é o Kaique Araújo,
que tem o perfil Andando por Belém, né? Que ele começou como monitor do ensino médio e agora acabou de entrar no curso de História da UFPA e continua, né? Então, são bons exemplos. Fora isso, a gente tem um fotógrafo maravilhoso, que é o Marcos André, que inicia assim, professor, eu posso bater foto? Pode. Ele começa a fazer e hoje ele cuida de todas as nossas redes sociais e se transformou em um fotógrafo profissional. Um coletivo de pessoas apaixonadas Muito, pela cidade. então é um coletivo, né? E milhões de outras pessoas que vão colaborar em todos os outros roteiros. Muito né? bom. Se eu for falar aqui, eu a tarde inteira para Tem falar. várias perguntas chegando. O Caio está com a língua coçando ali. Vai lá, Caio. O Sérgio do bairro da Condor diz: Belém é conhecida por bonitos parques, casarões suntuosos e também pela culinária diversificada. Pergunto, o que mais deveria ser feito para que o interesse cultural aumentasse no próprio paraense, já que muitos turistas dão valor no que é nosso e muitos da nossa cidade não dão? Boa essa pergunta. Pois é, eu acho que é excelente, porque eu sempre digo e eu falo, os guias de turismo que participam do roteiro, eu digo assim, olha, vocês querem fazer como o que a gente faz no roteiro, façam, né? A gente precisa mostrar a diversidade da cidade. Hoje, o turista, ele tem um perfil diversificado, ele não quer ficar só, às vezes, aquele turista que vai tirar selfie e tal. Tem um roteiro para isso, mas hoje o turista ele quer se envolver, ele quer entrar no Vero-Peso, ele quer sentir o cheiro da comida, ele quer sentir o cheiro do Vero-Peso, ele quer conhecer as pessoas, né? Então, isso é importante, quer dizer, mais projetos, seja dos guias, seja o projeto da universidade, seja projetos do Estado, da Secretaria de Cultura, de Turismo, né? Do município. Então, a gente tem uma diversidade de ações que podem ser feitas pelos vários agentes, pelos empresários, pela sociedade civil, pelo Estado, pelos moradores também. Eu sempre digo que o que a gente fala no roteiro é uma sementinha, né? É uma sementinha que a gente vai ver, né, florescendo aí décadas, né? Então, a gente tem consciência da importância de um projeto como esse, mas que pode estar na universidade, pode estar no Estado, pode ser pelo setor privado, né? Então, todos nós temos que pensar em ações, né, para valorizar a cidade de Belém. Belém, há 15 anos atrás, era um local só de passagem do turismo. Todo mundo só vinha aqui para ir para a Ilha do Marajó ou para o Terra do Chão, né? Houve uma mudança, né? Então, hoje, Belém, as pessoas descobrem, como assim? Belém é uma cidade histórica, né? As pessoas ficam surpresas. A nossa culinária, a nossa cultura, né? Então, nós temos muito o que oferecer. E também nós pensarmos isso em ações para geração de renda. Porque a nossa cidade é uma cidade pobre do ponto de vista socioeconômico, mas riquíssima do ponto de vista cultural, do ponto de vista da natureza. Precisamos de projetos, precisamos gestar projetos em diversos setores, né? E aí nós temos esses projetos de resistência, né? Eu digo que o projeto de extensão é um projeto de resistência. Concordo plenamente. Se tem dinheiro, se não tem, a gente continua, a gente faz o projeto. Se tem bolsa, se não tem bolsa. Quem é que pode participar? Olha, qualquer pessoa chega lá, domingo, 8h15, vou lá para a estação, posso participar? Pode. Tem um link, vocês podem seguir as nossas redes sociais, no Instagram, Roteiros Geoturístico, no Facebook também, né? Tem os 3 perfis lá, Roteiros Geoturístico. Lá tem um link de inscrição. A gente pede que vocês façam a inscrição. Por quê? Porque lá a gente tem uma ideia do número de pessoas, a gente tem uma ideia do perfil das pessoas que vão participar, e futuramente a gente vai fazer estudos, né, sobre esses perfis. Então a gente pede que as pessoas façam a inscrição. Mas não deu para fazer a inscrição, soube do projeto lá no sábado à noite, domingo, quer aparecer lá, vai lá, não tem problema. Ele é um projeto de extensão gratuito, não tem custo nenhum, o único custo é caminhar, né? Tem que ter disponibilidade para caminhar. A gente, inclusive, indica, vão com roupas leves, vão com tênis, levem um guarda-chuva, porque pode chover. Né? A gente tempo de inverno amazônico, tudo é possível. A gente só vai cancelar se for um dilúvio. Se for aquela chuvinha, a gente vai na chuva, né? E o guarda-chuva é tanto para a chuva como para o sol, né? Então, vão preparados para isso. A gente sempre para também, que é uma forma de agregar valor, é interessante te dizer isso também, que de um ano para cá, como a gente tem tido mais de 100 pessoas participando, nós começamos a contratar o Djavan do Vero-Peso, ou o Urubu do Vero-Peso, que ele tem uma bike som,
né? Então, o Djavan, ele vai acompanhando o roteiro, vai animando o roteiro, e aí com a Bike Som é possível as pessoas acompanharem e ouvirem o que nós vamos falar. E também, por exemplo, no Vero Peso, a gente sempre dá uma paradinha ali no setor da polpa. E aí, olha, 10, 15 minutos, o pessoal, né, tomar um suco, comprar bombom. Então, é uma forma também de incorporar valores dos locais, né, de quem está vendendo, dos trabalhadores dos locais. Então, a gente sempre também privilegia esses tipos de ações. Tem uma parceria importantíssima, que eu não posso esquecer de dizer aqui, ao longo desses anos, que é da Polícia Turística. Legal. Né? Hoje, o batalhão da Polícia Turística, ao longo desses 13 anos, é um parceiro do roteiro. Né? A gente sempre comunica, eles, né, sempre nos acompanham, porque é necessário esse acompanhamento, porque às vezes, né, tem alguns locais mais críticos, mas sempre, até hoje foi tudo tranquilo. Mas eles são nossos parceiros e a gente tem que agradecer também essa parceria aí, né, da Polícia Turística ao longo desses 13 anos. É muito bom. Inclusive, eu fui professora de 2 turmas, professora de inglês da Cipitu. Vamos lá, tem muita pergunta. O Olivar, do bairro do Tenoné, diz: comecei a participar dos roteiros em 2019 e desde lá já perdi as contas de quantas vezes já participei desse incrível projeto. E ele pergunta: quais são as maiores dificuldades de um passeio ao ar livre em uma cidade como Belém? Bora lá. O Olivar, que é do Belém Ontem e Hoje, né? O Olivar Júnior, né? Sim, as dificuldades, veja bem, eu sempre digo que Belém tem especificidade. Nós estamos debaixo do Equador, né? 6 meses chove o dia todo e 6 meses chove quase todo dia, né? Então, jamais nós vamos marcar um roteiro para 1h da tarde, né? Então, nós temos que marcar o roteiro sempre cedo, né? Por conta do calor e por conta da chuva. Então, isso é uma questão. Por exemplo, esse período a gente ainda está nesse final de inverno. Nós já fizemos um roteiro de Vero Peso alguns anos atrás, no mês de março, que foi um toró. Apareceram 100 pessoas. Olha. Apareceram 100 pessoas, né? Então, a gente tem que ir sempre, por isso que a gente está recomendando, levem capa de chuva, levem guarda-chuva, porque a gente vai realizar o roteiro, né? Então, tem essas limitações. A gente pede para as pessoas se hidratarem quando está muito calor, né? A nossa cidade é muito quente, então as pessoas, ao longo do roteiro, irem se hidratando, irem tomando água, isso é importante também, né? E sempre um roteiro é diferenciado do outro. A gente faz o roteiro do Vero Peso 1000 vezes, sempre acontece alguma coisa diferente. Né? Por exemplo, tem pessoas que participam do roteiro, a gente diz o seguinte: vocês têm alguma memória sobre o bairro X, ou no caso sobre o Vero Peso, que queiram falar? Então o microfone é aberto também, né, para as pessoas que quiserem também se manifestar, né, e falar de memória, e falar de importância. A gente tem um roteiro no Marizal, eu tenho que falar, que tem uma parceria muito legal, é com o meu amigo, nosso colega, o professor Paulo Nunes, né, que ele tem o roteiro da trilha literária. Quando a gente oferece o roteiro do Marizal, ele vai no roteiro e vai falando de cronistas que escreviam, né, sobre o Marizal. Então, a gente faz essa correlação também aí com a literatura, quando é possível, né? Então, sempre participações. No roteiro de Batista Campo, a gente chama a professora Paula Andréa Caluf, que é especialista ali no caso do Cemitério da Soledad, para falar sobre o Cemitério da Soledad. Na Batista Campo, a gente entra ali, por exemplo, nas maçonarias, né? Para falar das maçonarias. Então, assim, cada roteiro tem as suas especificidades, né? A nossa programação, vocês acham sempre, acompanhe o nosso Instagram, né? A gente tem esse previsto, final de abril, teremos Belle Époque, último sábado de abril. Em maio, nós vamos ter, dia 18 de maio, da Cidade Velha, né? São os que estão previstos agora. Início de julho, a gente vai ter um roteiro que vai ser um misto Vero Peso, Cidade Velha, para atender 2 seminários. Um seminário internacional de serviço social da UFPA e a SBPC, que vai estar iniciando, então a gente já vai chamar o pessoal que vem para a SBPC. Então, o roteiro atende também esse seminário às vezes pede, professora, dá para oferecer? Que vem muitas pessoas de fora, e a gente oferece também, né? E imagina o volume, né? Até porque depois do anúncio da COP30, viramos o foco do planeta Terra. Justamente. Tem mais perguntas chegando, vamos lá. O professor Mauro Rocha diz: atualmente o Vero Peso abrange um conjunto de estruturas que inclui a Feira do Vero Peso, o Mercado do Ferro, o Mercado Bolônia, o Solar da Beira, a Pedra do Peixe e a Feira do Açaí. O que falta para a Feira do Vero Peso ser mais valorizada como roteiro turístico no nosso estado? Ele pergunta. Pois é.
O Vero-Peso, eu digo, quem vem a Belém não vai no Vero-Peso é como ir a Roma não ver o Papa, né? Então, assim, todas as pessoas que vêm têm que ir no Vero-Peso, para algum, né? Ou vai lá para visitar os mercados, ou vai lá para comprar alguma coisa lá, as erveiras, ou algum produto, né? Então, eu vejo, o Vero-Peso, por si só, ele já se vende. Né? As pessoas já conhecem e já lembram de Belém, como disse, é o maior símbolo que começa essa divulgação dos cartões postais. No início do século XX, se a gente olhar esses cartões postais, o que aparece é o mercado de peixe. E o mercado de peixe, ele é recente, o mercado de carne, eles são do início do 20. Veja bem, Belém é fundada em 1616 e o Vero-Peso, ele oficialmente é 1627. Por quê? Era um momento de o controle das drogas do sertão e era um local que era necessário para se haver com H, exatamente, o peso, controlar essa entrada e saída. E dali, então, dessa casa do haver o peso, que hoje materialmente não existe, né, mais nada, mas dali, no entorno, começa essa formação da feira, né? Sim. E os mercados, o Solar da Beira, eles são já do finalzinho do 19, início do 20, né? Mas durante todos esses séculos, desde a fundação de Belém, o Vero-Peso, ele vai ser uma referência, né? Enquanto esse local da feira, enquanto esse local de encontro, né? Então, eu acho que precisávamos realmente esse maior carinho, né, com o Vero-Peso, não é só com o Vero-Peso, com toda a nossa cidade, né? Isso é importante, né, nós pensarmos. Então, no roteiro, a gente estabelece muito essa discussão mesmo da cidadania, que nós somos cidadãos, nós temos direitos, mas nós temos deveres. Sim. Também. Nós somos corresponsáveis também se a cidade está assim. Sim. Porque somos nós que colocamos quem está no executivo, quem está no legislativo, né? Então, nós temos que cobrar para as pessoas que nós colocamos aí e que pensam na gestão e que fazem a gestão, que fazem as leis dessa cidade, a lei desse estado, a lei desse país, né? Então, nós temos que trabalhar muito com essa questão da cidadania, de que nós somos agentes também responsáveis, muito responsáveis pela cidade de Belém. Muito bom. Vamos lá, pergunta chegando. A Eunice Gomes de Coraci pergunta: se as escolas fizessem esse trabalho com crianças e adolescentes, não teríamos adultos mais agregados aos cuidados com os patrimônios da nossa cidade? Com certeza. Isso é algo que eu tenho que dizer para vocês. Ao longo desses 13 anos, escolas de todos os níveis de ensino, né, desde o nível fundamental até a pós-graduação, né, professores trazem os alunos para participarem dos roteiros. Sim. Né? A gente, às vezes, não faz um fechado, porque senão a gente não teria braços para atender. Mas, olha, vai ter o roteiro Vero-Peso. Aí, professor, posso levar meus alunos? Pode. Faça uma atividade. Né? A gente incentiva que as escolas levem. E mais ainda, a gente incentiva que as escolas possam fazer projetos similares, se fizerem nos seus bairros, né? Porque patrimônio não é só relacionado ao que é o período colonial, o período imperial, né? No Guamá nós temos patrimônio? Temos patrimônio. No Juru nós não temos patrimônio? Temos patrimônio, sim. Patrimônio é essa ideia, né? Do pertencimento, né? Do que é realmente representativo enquanto valor para nós. Será que uma palafita não é patrimônio? É sim. Aqui do outro lado do rio, né, as nossas ilhas, Belém, né, 75% de Belém são ilhas. É um patrimônio da cidade de Belém. Sim. E nesse momento da COP, né, a gente está muito interessado, participando das discussões, a gente está participando de projetos também, de pesquisa, né, sobre a COP. A gente participa de um GT que discute as questões do centro histórico. Sim. Agora está tendo ali no gasômetro, no Encontro das Cidades, que ontem, né, eu vi aqui, foi discutido. Daqui eu estou indo para lá também. Maravilha. Então, esse é o momento da gente discutir essas questões, de pensar propostas, né, e de pressionar, sim, também o poder público. Sem dúvida. Né? É o momento que está vindo financiamento para esses diversos projetos, mas ele não pode ser feito de qualquer forma. Sem dúvida. E aí compete a nós, né, nos organizarmos para acompanhar isso. Com certeza, fazermos eco e muito barulho. Isso. Pergunta chegando. O Rogério Vaz pergunta se já tem algum livro elaborado nesses roteiros. Ah, tá na minha mão, Rogério. Olha só. Vamos lá, pode falar desse livro. Esse livro nós lançamos no final de 19, né, antes da pandemia, né? Agora, nós vamos sortear um aqui, mas quem quiser pode acessar também, né, na plataforma da Amazon, a plataforma Kindle, você pode ler o livro. Você não pode baixar o PDF, mas você pode ler online, né? Lá, só para procurar Roteiro Geoturístico na Amazon, né, livro que vocês vão achar lá, né? Eu nem sei se ainda tem a venda na UFPA, ele está praticamente esgotado, eu só tinha alguns números. Olha, alguma edição à vista?
a gente está tentando ter tempo para fazer uma segunda edição, Olha né? só, então porque isso aqui é esse livro 19, ele conta uma parte da história do roteiro. É um tesouro, né, professora? Com certeza. Né? E a gente faz questão de deixar registrado, porque nós não somos imortais, então a gente tem que deixar isso registrado. Sim. Nós fizemos também e aí um grande parceiro também, sempre do roteiro, temos que dizer, que é o IPHAN, né? O Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Durante algum momento a gente conseguiu fazer algumas oficinas no IPHAN, financiou também um DVD contando o documentário do roteiro também, né? Então, todas essas parcerias, elas são importantes ao longo de, né, todo esse período, seja do Estado, seja, né, do Estado, eu digo amplamente, que eu digo, né, do IPHAN, do Estado, do município, né, seja do poder privado, seja dos colegas docentes de todas as universidades, né? E a parceria da TV Cultura, da Cultura Rádio TV, que sempre está noticiando também, sempre está divulgando, e isso é importante. Professora, adorei conversar com a senhora sabe que a gente adora a sua audiência, a sua presença, sempre são aulas que a gente ganha aqui de presente, não só nós do Sem Censura, mas todo o público do Pará também, e a gente aproveita para agradecer a sua cortesia de deixar esse tesouro para a gente sortear entre os nossos telespectadores. Um beijo no seu coração, sucesso! Então, todo mundo, gente, domingo, às 8h15 da manhã, às 8h30, o roteiro começa ali na Estação das Docas para essa grande edição de aniversário pelo Velo Peso do roteiro Geoturismo. Isso, a concentração é naquele portão do terminal turístico. Pronto. Não confunda, não é o portão da escadinha, é o portão ao lado do Vero Peso, onde fica o terminal turístico, né? Então, a estação gentilmente vai abrir os portões para a gente se concentrar lá e iniciar. De lá nós saímos pelo Vero Peso. Aguardo todos vocês lá no domingo. Leve o guarda-chuva, importante. Gratidão, meu amor. Tá bom. Vamos então, gente, a um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais Sem Censura. Participe, teremos sorteio para fazer para vocês. Até já.